brasileiros, né, nós somos considerados o segundo povo mais ansioso do mundo. E o que gera ansiedade é o medo e a insegurança. Vem a ansiedade, ok, eu entro em sofrimento, eu me permito ficar nesse estado 5 minutos. Essas três saúdes, elas estão interconectadas. A mental, a emocional e a física. Todo encontro ele vai disparar luz ou sombra. Chama Ho'oponopono. É um ritual havaiano, criado pelo xamanismo havaiano. São 4 frases, né? Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe e sou grato. Se você parar para analisar entre espiritualidade e religiosidade, entre espiritualidade e religiosidade, o único ponto convergente é a existência de Deus. Nós não sabemos respirar. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Eu vim aqui conversar com Tadashi Kadomoto. Será que fala assim mesmo o nome dele? Vou perguntar. É um pensador, é um palestrante, é uma pessoa que trabalha há muitos anos ajudando pessoas na caminhada do autoconhecimento. E a gente vai falar sobre ansiedade. Mas primeiro eu vou dizer para você que se você gosta de mim, gosta das entrevistas que eu faço, hoje, por exemplo, eu fiz uma entrevista muito bacana com o Dr. Vitor Sorrentino sobre a situação do Rio Grande do Sul. E ontem eu fiz sobre a Cabala. Cada dia é um assunto diferente, cada hora é um assunto diferente, mas se você gosta das minhas entrevistas, se você gosta do meu canal do YouTube, para onde todas as minhas entrevistas vão, eu vou pedir a você que me dê o selo, me dê selo de apoio, de fortalecimento, porque o YouTube vai gostar mais de mim se você me der selo. E com isso eu vou poder fazer mais e mais entrevistas. Aí, tudo bem, Leda? Que bom, gratidão pela tudo bem, vou oportunidade. desativar aqui os comentários exatamente para a gente ficar mais à vontade. Quando essa entrevista for para o YouTube, todo mundo pode comentar à vontade, pode comentar aqui no Instagram, porque a entrevista fica gravada aqui no Instagram e depois vai para o meu canal do YouTube. Boa noite, Tadashi, foi um prazer. Muito obrigada por ter aceito conversar comigo. Gratidão pela oportunidade, muito prazer. O prazer é nosso aqui. Nesse momento, estava dizendo que mesmo a gente não estando, às vezes, numa situação de risco ou numa situação triste, a gente fica muito abalado, né? Essa situação no Rio Grande do Sul, por exemplo, abala muito a gente. Você vê o noticiário, você fica muito triste, muito mexido e muito angustiado, não é? Pela situação que as pessoas estão vivendo. A ansiedade, a angústia, a inquietação precisam de um alento. Eu acho que você pode dar esse alento para a gente. Estou confiando na sua reflexão, no seu alento. Leda, esse tema é muito interessante, né? Porque você, naturalmente, e o público todo que está nos assistindo deve ter consciência disso. O Brasil é considerado, os brasileiros, né? Nós somos considerados o segundo povo mais ansioso do mundo. Né? Então, os brasileiros, nós somos o segundo povo mais ansioso do mundo. E essa questão da ansiedade, eu sempre costumo dizer o seguinte, que o que disparam as nossas memórias e que nos fazem entrar nessa ansiedade. Pode ser uma notícia, né? Então eu assisto um jornal e que uma determinada notícia me coloca num estado de ansiedade, né? Eu posso encontrar com alguém no meio da rua que, de repente, me fala alguma coisa, age de uma determinada maneira que também me deixa nesse estado de ansiedade. E, naturalmente, essa questão do Rio Grande do Sul, por exemplo, é muito natural, normal, que as pessoas entrem nesse estado de ansiedade muito grande. Agora, eu acho que o ponto que seria muito importante para a nossa reflexão, e eu trabalho muito isso, que é o que gera a ansiedade, né? Na verdade, o que gera ansiedade é o medo e a insegurança. Então,
esse é um ponto extremamente curioso, porque normalmente as pessoas querem, por exemplo, combater a ansiedade ou trabalhar a ansiedade, ok. Mas o que faz a ansiedade existir, na verdade, é o medo e a insegurança. Então, se eu não tenho inteligência emocional, se eu não desenvolvo minha inteligência emocional, e se eu não trabalho, administro o meu medo e a insegurança, a minha ansiedade ela nunca vai ser bem administrada. Essa é que é a realidade, né? Agora, naturalmente a gente pode usar recursos como a meditação ou qualquer outra coisa, por exemplo, para ficar alinhado, para ficar em paz, para ficar seguro, mas um fato como esse do Rio Grande do Sul, uma catástrofe como essa, por exemplo, pode deixar qualquer um num estado de ansiedade absurda, né? Então, é normal. Agora, eu só vou deixar uma coisa que eu acho que é para todo mundo refletir, que é quanto tempo as pessoas se permitem ficar nesse estado de sofrimento. Então, por exemplo, a ansiedade é um estado de sofrimento, né? Agora, quanto tempo a pessoa se permite ficar nesse estado de sofrimento? Eu tenho uma coisa comigo assim já há muitos anos que é o seguinte: eu me permito ficar nesse estado de sofrimento por 5 minutos. E o que você Cinco faz para minutos. só durar 5 minutos? Respiro, medito, né? Então, eu dei uma aula semana passada falando exatamente assim, o segredo para controlar a ansiedade, né? Foi o nome da aula. E eu passei durante a aula 4 exercícios. 4 exercícios. Um exercício de 1 minuto, um outro exercício de 2 minutos, um outro exercício de mais ou menos também 2 ou 3 minutos e um último exercício de 5 minutos. Ele dura no máximo 5 minutos, né? Agora é aquela história. Precisa de usar, precisa de praticar, né? Porque, não, legal, e não uso, obviamente que não vai funcionar, né? Agora, A repetição, então, a repetição é uma forma de fortalecer esse exercício, é isso? a prática, né? Sabe? A prática, né? A consistência, a disciplina, né? Então, funciona, né? E aí é o que eu falo. Você vai falar, Tadashi, você não tem ansiedade? Eu brinco muito com o pessoal, Leda, que eu sou o pai da ansiedade, sabe? Eu sou o pai da ansiedade. Agora, eu aprendi a administrar a minha ansiedade. E aí é o que eu falei. Vem a ansiedade, ok. Eu entro em sofrimento, eu me permito ficar nesse estado 5 minutos. Por quê? Meia hora, 1 hora, um dia inteiro nesse estado, eu perdi grande parte da minha vida, né? Como é que Então, você identifica o momento em que você fica com ansiedade? O que você sente nesse momento que caracteriza a é, ansiedade? cada um é É, cada um, né? Mas tá. eu, Tadashi, por exemplo, assim, quando começa a bater ansiedade, a primeira coisa que me acontece, assim, é falta de ar. Então, eu começo a observar, assim, que a minha respiração, ela fica muito curta, tá certo? E muito ofegante, né? Então, assim, é batata. Na hora que eu tenho falta de ar, né? Então, a respiração fica ofegante, curta. E na hora que eu começo a perceber isso, assim, aí a primeira coisa, por isso que eu falei, a primeira coisa, eu respiro, né? Aí eu encho bem os pulmões. Tem gente que acha falta de educação. Eu posso estar aqui com a Leda numa reunião e de repente começou a bater uma ansiedade. Eu estou aqui sentadinho na cadeira na reunião. Eu fecho o olho, eu fecho os olhos e aí começa a respirar profundo. Aí vai pensar, por falta de educação, negligente, pode pensar o que quiser. O mais importante é a minha saúde mental e emocional, né? E aí, assim, é lógico que eu não fico 5 minutos numa situação dessa no meio de uma reunião, mas 1 minuto eu fico. 2 minutos eu fico. Porque mais importante é a minha saúde emocional e mental, sabe? A saúde emocional e mental é a saúde mais importante, porque ela gera e ela provoca outros tipos de problemas de saúde? Olha só, Lê, eu vou fazer uma propaganda, tá? Vou aproveitar para fazer uma propaganda. Amanhã eu vou dar uma masterclass
às 20 horas da manhã. Ah, Porque eu tenho uma pós-graduação em terapias integrativas, tá? É uma pós-graduação minha em terapias integrativas. E amanhã eu vou fazer uma masterclass que é a tríade da vida desejada. Isso para poder te responder essa pergunta que você fez aí agora. Então nós temos, e é o que eu vou abordar amanhã, a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual. A saúde espiritual, eu falo que é a saúde da totalidade, mas na saúde espiritual eu encaixo a saúde emocional, tá? Então, saúde física, saúde física, saúde mental e saúde emocional. Ok. O que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Por que que eu não? Por que eu estou fazendo essa provocação? ah, Olha só, é a saúde física mal administrada que vai afetar a sua saúde mental e a sua saúde emocional, ou é a sua saúde mental que vai afetar a sua saúde física e a sua saúde emocional, ou é a sua saúde emocional que vai afetar a sua saúde mental e a sua saúde física? Entende o que eu se estou você me falando? fizesse essa colocação como uma pergunta, eu diria que é a saúde emocional. Eu considero a saúde emocional muito importante, mas só que tem um detalhe, Leda. O ponto que é curioso, né? Essas três saúdes, elas estão interconectadas. A mental, a emocional e a física. Elas estão interconectadas. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo. E cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Então, para pensar. O que afeta o quê? Tudo afeta tudo. Faz É essa a sentido. realidade, né? Então, por exemplo, deixa eu só contar uma história que é um fato assim tão assim, interessante essa história. É uma pessoa que é cliente já nossa há mais de 30 anos, ela é cliente nossa, e um dia ela me ligou e me falou, Tanashi, você consegue ajudar minha mãe? Qual que é o problema da sua mãe? Ah, ela está em depressão e nem levanta da cama, não quer mais levantar da cama. E eu quero levá-la para que você possa conversar com ela e fazer algum trabalho com ela. Eu falei, depende se ela quer. Aí ela foi falar com a mãe falou, ok, eu quero falar. Ela me conhece, eu quero falar com ela. O Leda parou uma ambulância na porta da clínica. Isso foi bem antes da pandemia, né? Parou uma ambulância na porta da clínica. Descem dois enfermeiros com uma maca e a mãe dela deitada na maca. Entram para a clínica e colocam ela deitada no chão lá dentro da minha sala. E aí eu sentei na poltrona e comecei a conversar com ela. Ok. E ela deitada. Eu falei, olha, já tem meia hora que a gente está conversando e essa posição está me incomodando muito. Sabe? Você poderia sentar na poltrona, porque essa posição não está legal para a gente continuar a conversa e tal. Ela foi, levantou e sentou na poltrona. Tá? E aí eu falei, conversei. Depois eu cheguei e falei assim, eu quero passar para a senhora uma lição de casa. Tá? E amanhã a senhora volta para me trazer a resposta do que eu vou passar para a senhora agora. Ela falou, tá bom. Eu quero que você vá para o Shopping Morumbi, lá em São Paulo, tá certo? Vá para o último andar do Shopping Morumbi e que a senhora conte para mim quantas lojas tem no último andar. Mas para que você precisa disso? Eu falei, não, eu só preciso saber quantas lojas tem no último andar do Shopping Morumbi. E aí você volta amanhã para me falar quantas lojas tem, tá? Ok. Aí a filha dela falou, ela tá me pedindo para levar ela pro shopping. Tem um mês que ela não levanta da cama. Aí se vestiu, foi pro último andar com um caderninho
e foi andando no último andar e marcando. 1, 2, 3, 10, 20, 50. No dia seguinte, ela volta para conversar comigo e ela falou assim: ah, tem 50 lojas. Eu falei: ok. Agora eu quero que a senhora amanhã volte no andar de baixo e conte quantas lojas tem no andar de baixo. E ela foi no dia seguinte, contou quantas lojas tinha no andar de baixo. Ok. No terceiro dia, ela já parou num salão de beleza, já pintou a unha, já fez o cabelo. E aí a filha dela falou: Dasha, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu falei: nem precisa, nem eu quero saber o que está acontecendo. Mas o fato é o seguinte: ela saiu da cama e ela já está se cuidando, tá? Já foi pro salão, já fez unha. Eu falei: ok, acabou a depressão. Acabou depressão. Então, o que eu quero contar, falar com essa história? O que eu mexi com o físico? Tá claro? Simplesmente tirei ela de casa, fiz ela andar, tá certo? E saí contando as lojas. Ok, eu só mexi com o físico. Esse físico foi mexer com o mental, esse mental foi mexer com o emocional. E aí ela começou, voltou a ir pro salão, pintar cabelo, fazer unha e acabou a depressão. Seja membro apoiador do canal Leda Nagli, custa R$ 1,99 por mês e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas para você assistir. Clica no botão aqui embaixo para se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá! Então, o que eu quero mostrar está tudo interconectado, né? Como também já fiz o inverso, né? Começar a trabalhar só o mental, só o emocional, e a pessoa, de repente, volta a fazer atividade física. Ou seja, por isso que essa brincadeira, sabe o que nasceu primeiro, ovo ou a galinha? O fato é, nós precisamos, para cuidar da nossa ansiedade, trabalhar essa tríade. Os 3 elementos. Não adianta trabalhar só o emocional, tá? Não adianta trabalhar só o mental. Porque se fosse só o mental, eu vou pensar positivo, né? Sabe? Tenho força de vontade, não sinto ansiedade, não sinto ansiedade. Ok. E eu não sentiria ansiedade. Só que não é isso, não é essa a realidade. Não é essa a realidade. E tem uma outra curiosidade, sabe, Leda? Dentro da abordagem da psicologia transpessoal, que é o que nós utilizamos, o que acontece é o seguinte: o que disparam as nossas memórias? Nossas memórias, né? Memórias de medo, memórias de insegurança, memórias de tristeza, memórias de raiva, memórias de ansiedade. O que disparam essas memórias? Pessoas, fatos, tragédia do Rio Grande do Sul, tá? E lugares, né? Então, você encontra com determinadas pessoas, por exemplo, que trazem para você uma memória de alegria, uma memória de felicidade. Ok. Como você encontra com pessoas que você só de olhar para a pessoa, só de lembrar dela, ela já te traz uma memória de raiva, uma memória de tristeza, uma memória de medo. Ok. Quando bate essa questão do medo, da insegurança, né, da raiva, é certeza de uma coisa: a ansiedade vem casada junto. E o que a gente faz quando a gente encontra uma pessoa que desperta na gente essas memórias de raiva, de você olha para a pessoa, porque a gente usa muito essa expressão, meu anjo de guarda não combina, né? Meu anjo de guarda não se dá com essa pessoa. O que na verdade acontece é estranho, mas tem umas pessoas que despertam na gente um certo, como se acendesse a luz vermelha de um sinal de trânsito, né? Você olha para a Sim, pessoa e fala, essa pessoa não é uma pessoa boa. Não sei sim. por que você sente isso. Ah. Eu sei que a gente sente. Olhando, deixa eu só abrir a porta para uma cachorra, porque agora ela acordou aqui e está azucrinando. Só um minutinho. Tá bom. A cachorra quer participar, né? Ela dorme de boa, mas na hora que ela acorda, ela quer brincar, e aí. Mas, Oliveira, eu assim, pode parecer fantasia, as pessoas às vezes acharam que é exagero, mas não é não. O que acontece? Eu, Tadashi, acredito que os encontros eles não são casuais, né? Então existe um propósito maior, existe um propósito divino, como que cada um queira definir, não importa, para esse encontro, né? E
esse encontro ele tem como principal objetivo, com certeza, uma troca, onde eu tenho a oportunidade de ensinar e uma oportunidade de aprender. Então, existe um aprendizado nesse encontro, né? Agora, é o que eu falo, todo encontro ele vai disparar luz ou sombra, tá certo? Então, alegria ou tristeza, amor ou ódio, ou os dois, não importa, mas o fato vai ocorrer essa memória para o meu processo de aprendizado de evolução, né? Então, eu tenho como característica agradecer qualquer coisa que aconteça na minha vida e que é disparado em mim. Agora, agradecer por quê? Porque eu sei que eu acredito em Deus, tá? Então, Assim. eu sei assim, que é Deus me dando uma oportunidade para eu aprender alguma coisa com essa pessoa. Agora, eu posso ter uma postura reacional, tá certo? Então, ela dispara alguma coisa que não é legal e eu reajo, e na minha leitura, a reação é uma atitude não muito inteligente, né? Então, eu posso ter uma atitude reacional, mas eu posso ter uma postura de aprendizado, tá? Eu prefiro partir para a postura de aprendizado, né? Então, está acontecendo isso porque eu preciso de aprender o quê? E aí eu levo para essa questão e normalmente assim, eu acabo tendo muito mais gratidão pelo que aconteceu, por pior que seja, do que reação, por exemplo, de querer brigar ou revidar, coisas do tipo, né? É a forma como eu lido com isso. Então, assim, ontem, inclusive, eu estava dando uma, uma aula falando sobre o perdão, né? E eu comentei exatamente isso. Uma pessoa assim, que me prejudicou muito no passado, me trapaceou, me roubou, eu fiquei com raiva, eu fiquei com muito desejo de prejudicar essa pessoa durante muito tempo da minha vida. Até um dia que caiu a ficha que eu falei, peraí, Deus foi muito legal comigo. Eu pensando comigo um belo dia depois de, sei lá, uns 4 ou 5 anos. Porque eu pensei assim, depois que Deus me apresentou essa pessoa e que ele me enganou, me roubou, me trapaceou e etc., nunca mais eu fui enganado. Nunca mais eu fui enganado. Porque eu aprendi a lidar com esse tipo de gente, fazer uma leitura antes de embarcar, assim, de confiar e de me entregar totalmente para a Uhum. pessoa. Ou seja, Deus me mostrou como conviver com gente assim. Ou seja, eu nunca mais fui enganado, né? Então, se não é esse relacionamento com essa pessoa, tá certo? Eu provavelmente continuaria sendo enganado, confiar 100% na pessoa e muitas vezes nem conhecer a pessoa. Ou seja, eu vejo assim que todo o processo de encontro com as pessoas, mesmo que elas disparem ansiedade, mesmo que elas disparem sentimentos não tão nobres, né? Tem esse propósito, sabe? Tem um aprendizado aí com Tem essa um pessoa. lado aí que você pode usar para aprender, né? Exatamente, exatamente. Mas você acredita na intuição? Muito, muito, muito. E quando você percebe que uma pessoa, ou depois desse episódio, por exemplo, você criou, a gente brinca aqui, eu fiquei casca grossa, né? É, Para perceber o outro. Às vezes nem é a casca grossa, às vezes você percebe, olha para uma pessoa e fala: meu Deus, essa pessoa não é da sombra, vamos chamar assim, ok, né? Para ficar educado. É da sombra. E não é para mim, né? Eu ok. sou do sol, sou da luz, eu não quero uma pessoa da sombra na minha vida. E às vezes a gente não consegue tirar a princípio, né? Às vezes é só um encontro social, você muda de grupo numa festa e se livrou daquela sombra. Mas às vezes a sombra é trazida para a sua vida, né? Sim. E isso gera uma ansiedade, isso gera uma tristeza, isso gera emoções, mexe com as suas emoções, né? Como é que administra isso? Só respirando adianta? Só respirando fundo? Eu Você sinto deve ter assim, vontade de tirar aquela pessoa, sai daqui. E não pode fazer isso, tem que fazer educada, assim, né? ok. Leda, isso é muito interessante, né? Porque
deixa eu só dar um passo atrás, porque eu acho que tem um ponto assim, muito interessante nessa fala sua. Você já ouviu falar do Ho'oponopono? De Do quê? Ho'oponopono, que é um ritual havaiano. Nunca ouviu Não. falar? Chama Ho'oponopono, tá? É um ritual havaiano, tá certo? Criado pelo xamanismo havaiano. E são 4 frases, é lógico que não são as 4 frases, tem todo um fundamento que não dá Uhum. para falar aqui agora, mas são 4 frases, né? Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe e sou grato, tá? Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe e sou grato. E tem um fundamento para cada frase dessa, então não é ficar falando isso igual papagaio. Mas Uhum. o fato é o seguinte: tem uma história de um médico psiquiatra que ele trabalhava num hospital psiquiátrico de altíssima periculosidade. Eram pessoas assim muito violentas e que estavam internadas nesse hospital psiquiátrico. E a recomendação era assim: anda de costas para a parede, porque senão os detentos aqui te pegam pelas costas e matam e tal. Bom, e aí esse psiquiatra resolveu pegar a ficha de cada detento e ver qual foi o delito, o que aconteceu. E no Ho'oponopono tem uma questão que é assim: qual é a minha responsabilidade nisso? Qual é a minha responsabilidade nesse delito aqui dessa pessoa? Tá? E daí ele começou a fazer o Ho'oponopono para cada detento. Tá certo? Ele curou mais de 5.000 pacientes sem nunca ter atendido um deles. Tá? Então, assim, por que eu estou te contando essa história? Eu encontro, como você também, pessoas que são indesejáveis, Uhum. pessoas que o anjo da guarda fala, meu, sai fora porque é fria, né? Lógico, eu encontro com todo mundo, né? Em silêncio, tá certo? Em silêncio, não vou falar isso no meio de uma festa, no meio de um jantar, mas eu olho para a pessoa e eu começo a falar. Eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe, eu sou grato. Tá? Normalmente, quando eu falo 4, 5, se estourar muito, na 10ª vez, a pessoa vira as costas e sai de perto de mim. Eu vou experimentar. Lê um livro para você ter o embasamento, chama Limite Zero. Limite Zero, tá? Joey Limite zero. Vitale é o autor. Lê, ele é pequenininho o livro, mas ele vai te dar o fundamento do para quê, por que que funciona, né? Para o que é cada frase dessa. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato. Porque é o que eu falei, não é ficar falando isso igual papagaio e Sim, tem que sem. Não, tem que ser. entender a essência, né? Exato. Né? Então, é, agora, é aquela história, né? Tem pessoas, por exemplo, que às vezes não dá certo isso, ok. Aí eu dou uma de cínico também, sabe? Aí sorri, abraça, bate a mão nas costas. Da mesma forma que Judas fazia com Jesus, eu faço com essa pessoa também. Né? Qual, qual é a sua religião, Hoje Tadashi? eu sou espiritualista, Leda. Eu sou de berço católico, né? Mas teve um período da minha vida de adolescente, de infância para adolescência, que eu acabei indo assim para um centro espírita de uma vizinha da minha mãe. Mas essa vizinha, ela falou, você não vai ficar aqui, porque era um centro de umbanda. E aí ela falou assim, eu não tenho como fazer um trabalho de evangelização com você. Então, se você quer ir para um centro espírita, aí ela me levou para um centro kardecista, mas ela não me deixou ficar no centro de umbanda. Achei muito consciente da
dela. E aí, quando eu me tornei adulto, eu frequentei um pouco o centro dessa senhora. Aí ela desencarnou. Eu tenho uma trajetória assim, muito longa. Aí apaixonei com uns 18 anos, apaixonei por uma menina que era da Igreja Batista. E aí eu fui da Igreja Batista durante 3 anos. E eu sinto assim que tudo isso me preparou para fazer o que eu faço hoje, né? Uhum. Aí depois eu embrenhei pelo budismo tibetano. Então hoje, assim, se você me perguntar, Tadashi, você é o quê? Eu vou até pegar aqui que você vai morrer de rir, mas eu acho que com respeito. Hoje eu estou estudando a Bíblia. Tá aqui. Olha, Tá? Estudando mesmo. Sem conotação religiosa. Sem nenhuma conotação religiosa. Então, assim, como eu não assim? quero interferência. Oi? Como estudar a Bíblia sem conotação Sem religiosa? conotação religiosa. Sabe por quê? Eu não sei se você vai concordar comigo, tá? Eu tenho um princípio, uma crença que é o seguinte: religião é do ego dos homens. É o que eu penso. Religião é do ego dos homens, tá? Por que que a minha religião leva para o céu e a sua, que é diferente da minha, leva para o inferno? Sabe? Onde que está escrito isso? Na Bíblia não está escrito isso. Em lugar nenhum. Tá certo? Então, eu falo que religião, para mim, é briga por poder. Ego. Tá certo? Agora, eu vou usar uma metáfora de uma grande mestra minha, que já faleceu, que ela dizia assim: a bandeira branca que representa a paz lá no Oriente Médio é a mesma bandeira branca que representa a paz aqui no Brasil. Não tem bandeira branca cor-de-rosa e bandeira branca azul. Bandeira branca é bandeira branca e representa a paz no mundo inteiro. Uhum. E aí ela dizia assim: Deus é Deus. Não existe Deus católico, Deus protestante, Deus budista, Deus. Não, sabe? Isso é do ego dos homens, né? Então eu comecei a estudar Muito bom e isso. fazer uma interpretação com o meu conhecimento. Quando eu não entendo o que está falando na Bíblia, eu peguei um mentor espiritual, um cara que sabe muito da Bíblia, né? E aí eu falo, ó, me explica isso aqui. Aí ele explica e eu vou analisar isso de acordo com o meu conhecimento e tal. E tem sido muito bom, sabe? Agora, a hora que você me pergunta, qual é a sua religião hoje? Eu vou definir assim, eu sou espiritualista, tá? Acredito em tudo, vou em qualquer lugar, o que é bom para mim dali eu tiro e absorvo para mim, o que não é, jogo fora, mas assim, o que serve, o que é bom, eu absorvo para mim, de qualquer lugar. Você Essa é a acha que vida. você conquistou essa posição, esse ser espiritualista, com todas esse É, conhecimento e com eu acho que a toda vida foi. a reflexão sobre as religiões, sobre os homens, sobre os egos das religiões, sobre Deus? É, eu acho que eu fui. A vida me levou para isso, né? Até pelo que eu faço, né? Porque, por exemplo, nos nossos treinamentos, nas nossas vivências, nas minhas meditações, depois eu quero te contar isso, mas nada tem conotação religiosa. Nenhum treinamento, nenhuma Nada. vivência, nada. Eu acredito em Deus. Ponto. Então, se você parar para analisar entre espiritualidade e religiosidade, entre espiritualidade e religiosidade, o único ponto convergente é a existência de Deus. Espiritualidade e religiosidade. O único ponto convergente é a existência de Deus. O resto, nada casa. Entre espiritualidade e religiosidade, são duas coisas assim, caminho completamente opostos, né? Então, por exemplo, nas meditações que eu comecei a fazer em 2020, no meio da pandemia, no início da pandemia, né? No primeiro dia de quarentena, o que eu quis através das meditações? Eu já meditava, tá? Eu falei, quer saber? Eu vou desmistificar a meditação. Porque até então, a meditação tinha uma conotação muito religiosa, tá certo? Porque algumas religiões do Oriente, a prática da meditação é incorporada no processo religioso deles. E aí,
eu quis desmistificar a meditação. Então, só para você ter uma ideia, no meio da meditação, eu chamo as pessoas e falo: vamos orar, vamos fazer uma oração dentro do seu credo, dentro da sua crença, dentro do que você acredita. Vamos fazer uma oração. E cada um faça a oração do seu jeito, em silêncio. Em Em silêncio. silêncio. Em silêncio. E foi lindo. Lindo, 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 lindo. Assim, a transformação que começou a acontecer, a conexão que as pessoas começaram a fazer. Então, é o que eu estou falando. Para mim, assim, repetindo, né? Religião é do ego dos homens, é briga por poder. Sabe? É briga por poder. Você E eu não falou, aceito isso. você falou numa meditação de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, né? Numa reflexão. Na verdade, assim, um exercício de 1 minuto, né? Como é que Exercício de você pode ensinar para a gente o exercício de 1 minuto? Esse exercício de 1 minuto, ele é muito mental, tá? Que é o seguinte: você está. Deixa eu perguntar para a Leda, tá? Porque como não dá para interagir com o público, eu vou perguntar para a Leda. A Leda, você se considera, você é ansiosa ou você está ansiosa? Eu sou ansiosa. Ok. Qual que é o problema? A grande maioria das pessoas pensa igual a você, tá? Eu sou ansioso, tá? Quando nós falamos, né, ou pensamos, eu sou ansioso, isso está incorporado à minha identidade. E você não vai abrir mão da sua identidade, porque a Leda é ansiosa. Então, eu sou ansiosa, e aí isso está incorporado à sua identidade. Agora, se você me perguntar, Dadashi, você é ansioso? Aí eu vou te responder: eu estou ansioso. Dependendo da situação. Tá? Ok. Mas é Agora, uma se eu. sabedoria estar ansioso. É uma Ok. Agora, conquista. exatamente. Agora, se eu estou ansioso, está a nível de comportamento. E Sim. comportamento Pode pode mudar. mudar. Exatamente. Tá? Então, vou te dar um exemplo. Antes de entrar para a live, eu estava ansioso. Por quê? Eu tenho uma lembrança da Leda lá no jornal e tal, te acompanhei muitos anos. Então, assim, eu estava ansioso, tá certo? Agora, uma ansiedade boa, uma ansiedade gostosa, frio na barriga, né? Coração batendo, mas uma ansiedade boa que me faz agir, né? Agora, se eu começo a falar eu sou ansioso, é o que eu falei, aí isso está incorporado à minha identidade e eu não vou abrir mão de quem eu sou. Se eu falar, Certo? Eu não vou. sou ansioso, né? Estou. Se eu estou, faz parte da minha identidade. Eu sou faz parte da minha identidade. Tá certo? Eu Eu estou ou não. sou ansioso, faz parte da minha identidade. Agora, eu estou ansioso, faz É parte do meu transitório. comportamento. Então, por exemplo, eu, Tadashi, eu estou ansioso dependendo do contexto. Tá certo? Uhum. Então, quando bate uma ansiedade, por exemplo, alguma coisa provoca uma ansiedade em mim, a primeira coisa que é o exercício de 1 minuto, eu paro 1 minuto e eu penso assim: estou ansioso. Ok. Por esse motivo, por essa situação aí. Ok. Mas eu não sou a ansiedade. Eu só penso isso. Eu não sou ansiedade. Eu estou ansioso. Tá Uhum. certo? E aí eu respiro e deixo ela embora. Respiro e deixo ela embora. E Tá? você acha que uma pessoa que diz, como eu te disse, eu sou ansiosa, pode reverter isso? Pode. Pode, na medida em que ela for praticando, tá? Praticando o quê? Que ela for quebrando isso, né? Então, por exemplo, palavra tem poder, né? Pensamento cria energia. Então, em vez de ficar pensando, eu sou ansioso, falar, eu sou ansioso, ok. Então, eu começo a pensar, estou ansioso. Começo a falar, estou ansioso. Diferente de sou ansioso, né? Eu acho que esse é o primeiro passo.
tá certo? Então, é começar a quebrar essa sequência, né? Porque palavra tem poder, pensamento cria campo de energia, né? Então, não é nada místico, tá certo? Não tem nada de místico nessa história. É um treco que é funcional mesmo, né? Então, é a primeira coisa, né? Eu estou ansioso. Ou eu falo, né? Estou ansioso, ok. Agora eu estou ansioso por esse fato que aconteceu aí. Mas eu sou mais do que ansiedade. Eu sou mais do que ansiedade. E aí, respira, tá certo? Essa questão da respiração também tem toda uma explicação, né? Tem uma história. Você me permite contar essa história Sim. aqui? O tigre tem um livro chamado Despertar do Tigre, tá? E pegaram o tigre porque é um bicho bonito, é um bicho simbólico, né? É. Despertar do tigre. O que acontece? O tigre, quando ele sofre uma ameaça, tá certo? Ele sofre uma pressão, um estresse, fisiologicamente ele fecha o esfíncter, porque é instintivo, porque ele precisa de sangue em outra parte do corpo para contra-atacar ou para fugir. Parada que o bicho não vai ficar porque ele não é idiota, né? Nós humanos, tá certo? Então a Leda, Tadashi, todo o pessoal que está aqui assistindo a live, cada um tem um nível de pressão que suporta, né? Então a Leda, por exemplo, suporta pressão 100, tá certo? E o Tadashi suporta pressão 10. Ok, cada um é cada um. O fato é que quando chega nesse limite de pressão que cada um suporta, você é 100 e eu sou 10, nós também fechamos o esfíncter. E nós também, instintivamente, fisiologicamente, começamos a injetar sangue em outra parte do corpo, porque nós temos que ter uma ação. Ou a gente vai fugir, ou a gente vai contra-atacar. Tá? Agora, qual que é a diferença entre o tigre e os seres humanos? Eles falam que o tigre é um bicho irracional. Na minha leitura, ele é mais inteligente do que nós. Por quê? Quando acaba o estresse, ele tá nervoso, tenso assim, ó. Ele faz assim, ó. E relaxa o esfíncter. Acabou o estresse. Tá certo? Aí ele respira e relaxa o esfíncter. O ser humano, que é o topo da cadeia alimentar e acha que é inteligente, tá certo? Ele tá tenso, nervoso, tá certo? E aí acaba o estresse, acabou a pressão e ele continua assim, ó. Por que ele continua assim? Porque ele não sabe respirar. Nós não sabemos respirar. Porque se a gente respirasse profundo, devagar e amorosamente, ou seja, encher muitos pulmões, numa situação, por exemplo, assim, acabou o estresse, e aí você pensa assim, show, sai de mim, tá? Acabou. Agora, o problema é que eu não respiro, e aí o que acontece? Amanhã eu tenho outro estresse, depois de amanhã eu tenho outro estresse, e aí começa o processo psicossomático, a doença psicossomática. Então, é, é aquela história, a pergunta que você fez, mas só respirar é óbvio. Prática, prática, todo dia, todo dia, todo dia, exatamente para poder chegar num determinado momento, só de pensar que eu vou respirar, o resultado já aparece. Não precisa Você nem respirar. medita todo dia? Todo dia. Todo dia. De manhã, de tarde, de noite, que horas? Aí tem uma resposta para te dar que é boa. Se eu estou calmo, se eu estou tranquilo, tá certo? Sem estresse, relaxado, eu medito uma vez só. Agora, se eu estou ansioso, se eu estou nervoso, se eu estou com medo, se eu estou estressado, muito agitado mentalmente, aí eu medito 2 vezes, 3 vezes, às vezes 4 vezes. Não é 1 hora cada meditação, 10 minutos. Então, medito 10 minutos antes de almoçar, às 3 horas da tarde medito mais 10 minutos, antes de dormir medito mais 10 minutos. Agora, por quê? Eu estou
agitado, estressado, muito cabeça muito cheia de pensamento. Então, eu faço isso para poder, exatamente porque eu sou mais do que a ansiedade, eu sou mais do que o medo, né? Então, eu venço o medo, venço a ansiedade através da meditação. Agora, se eu estou calmo, tranquilo, relaxado, aí eu medito uma vez só. E o que te tira do sério? O que te faz ficar estressado? Porque você passa a imagem da pessoa mais calma, mais serena Não, do mundo. não sou, não sou, não sou. É o que eu sempre falo, é porque eu acho que você nunca me acompanhou assim, mas não sou. Por isso que eu te falei, você está de frente para o pai da ansiedade. Tá? Então, assim, agora o que acontece é, eu adquiri ferramentas, tá certo? E aí é o que eu te falei, eu me permito entrar num estado de sofrimento, por exemplo, e ficar no máximo 5 minutos. No máximo 5 minutos. Ou seja, mais do que 5 minutos para mim, assim, eu comecei a perder tempo, sabe? Então, por exemplo, um dia inteiro, meu, eu tô perdendo uma vida. Nervoso, ansioso, um dia inteiro, tô perdendo uma vida. Então, o que acontece é, deixa eu só contar uma história, até para poder você entender quando eu te falo assim, não sou isso calmo, tranquilo desse jeito. Quando veio a pandemia e foi decretada a quarentena, Oleda, no fim de semana seguinte do dia que foi decretada a quarentena, nós tínhamos 100 pessoas num treinamento nosso que se chama Leader Training, 100 pessoas para participar do treinamento. E simplesmente nós tivemos que ligar para um por um e falar: está cancelado, não pode ter aglomeração, não tem treinamento, não podia ter encontro de pessoas. Você lembra disso? Sim. Naquela época, tinha 34 anos que nós só trabalhávamos de forma presencial. Ou seja, eu não sabia fazer outra coisa. Eu não sabia fazer outra coisa, né? Eram 34 anos naquela época que nós só trabalhávamos de forma presencial. Aí eu chego em casa, na hora do almoço, e começo a desabafar para minha família, para minha filha, para minha esposa, para o meu filho, para o meu genro. Gente, nós estamos ferrados. Vamos fazer o quê? Porque o treinamento agora foi cancelado. Não pode dar mais nada, não pode ter encontro de pessoas, não pode ter aglomeração. O que nós vamos fazer? Mas assim, desesperado. Eu estava sem chão. Tá? A minha filha, mais nova, a Júlia, ela medita também. Aí ela falou: pai, vamos meditar 10 minutinhos? A gente ia almoçar. Sentamos assim, ó, na cadeira, em volta da mesa, fechamos os olhos, todo mundo, meditamos 10 minutos. 10 minutos, tá? Quando a gente abriu os olhos, estava todo mundo calmo, estava todo mundo seguro, tá certo? Sem estresse. Ah, Tadashi, quer dizer que acabou a pandemia, que resolveu? Não, o Brasil estava começando a pandemia, tá certo? Ou seja, o caos ia começar a partir daquele dia para frente, aí você vai lembrar, não precisa falar, Muito né? bem, dia 20 de março. 20 de março, exatamente. A Carla, minha esposa, chegou e falou assim, isso na hora do almoço, tá? Tadashi, tá todo mundo sofrendo igual a gente. Vamos ensinar as pessoas a meditar. Eu falei, pô, boa ideia. Aí ela falou assim, 7 dias a pandemia vai acabar, e 7 dias. E aí eu falei, ok. Naquele dia, às 8 horas da noite, nós começamos a fazer a primeira meditação. Aí começou 6 da manhã e às 20 horas. 6 da manhã e às 20 horas. Fizemos isso durante uma semana. Acabou uma semana, a pandemia, lógico, né? Começou a piorar. O fato é, hoje está completando 4 anos que eu continuo fazendo as meditações. Agora, por que eu estou te contando toda essa história? O início foi eu chegar em casa nervoso, com medo, inseguro, ansioso, porque o que nós vamos fazer? Não sei fazer outra coisa, né? E aí a meditação, comprovadamente, ela nos tira do estado de sofrimento, né? Ela nos tira do estado de sofrimento. Agora, um detalhe, né, Leda? Não é uma meditação, tá? Praticar, 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 e aí uma hora ela começa a trazer o resultado. Então, ela nos tira do estado de sofrimento. E aí eu quero só complementar porque é o tema da nossa live. Ansiedade é sofrimento. Medo
é sofrimento. Insegurança é sofrimento. Tristeza é sofrimento. Aí eu te pergunto, tem alguém aqui que está assistindo essa live que não sinta essas coisas? Todo mundo sente Muito isso, difícil, muito tá difícil. certo? Todo mundo são Então, sentimentos do humano, né? exatamente. Então, medita, tá? E sai desse estado de sofrimento. Agora, isso quer dizer que eu nunca mais vou sentir isso? Não. Isso quer dizer que você vai aprender a administrar tudo isso, né? Porque tem um fato muito interessante, porque a meditação, ela aciona uma parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é a parte mais evoluída que nós temos no cérebro, né? E o córtex pré-frontal, ele é inteligente emocionalmente. Então, ele sabe lidar com pressão, ele sabe lidar com estresse, ele sabe lidar com ansiedade, ele sabe lidar com medo, sabe lidar com amor. Todo mundo precisa disso, né? Agora, curiosidade, tem remédio que aciona esse cara? Não tem remédio, não. Tá? Agora, a meditação, comprovadamente por ressonância magnética, a meditação aciona o córtex pré-frontal. Isso é comprovado, O remédio né? é a meditação. É isso aí. O remédio é a meditação. Então, Eu achei muito interessante você dizer que é preciso repetir. Quer dizer, tudo que a gente aprende, a gente tem que aprender, tem, fazer, 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 fazer. Não é? tem, Todo o trabalho manual, todo o trabalho intelectual. Né? Você vai escrever um livro, você vai escrever, 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 vai jogar fora um monte de vezes, um monte de tem, papel fora, porque você não gostou do que você escreveu, até que você vai treinar. É a mesma coisa na cozinha para fazer um bolo. Você vai fazer um bolo, tem. vai errar, vai fazer outra vez, vai acertar, depois vai acertar mais. É sempre uma repetição, né? É isso aí. Uma repetição para a Ah, construção, né? os japoneses falam, né, que para você incorporar um bom hábito ou mudar um hábito, você precisa repetir no mínimo 21 vezes. No mínimo 21 vezes, né? E eu acredito nisso. Então, eu faço sempre um desafio para o pessoal que nunca meditou, que eu faço um desafio que é assim, ó, medita por 7 dias consecutivos. Se você chegar em 7 dias, vai até o 14º dia. E aí, se você chegar no 14º dia, vai até o 21º dia. Primeiro dia. Ô, Leda, todo mundo que eu fiz esse desafio e que topou e que chegou nos 21 dias, nunca mais pararam. Agora, tem gente que para no 7º dia, tem gente que para no 8º dia, aí essa turma não adianta. Mas quem conseguiu levar até o 21º dia, nunca mais Incorpora. parou. Nunca mais parou. Incorpora fatalmente. Ah. Você é filho de japonês, neto de japonês? Neto, neto. Neto. Meus avós são japoneses, meus pais já nasceram aqui. E você é paulista? Sou paulista. Fui criado em Belo Horizonte. Meu pai ele foi para Belo Horizonte para a implantação da Uzi Minas, né? Olha. E aí ele foi de São Paulo para lá. Então eu fui criado em BH, mas eu nasci em São Paulo. E voltou para São Paulo assim que cresceu? Voltei. Aí eu casei, me separei, morei em Curitiba, me separei. E aí depois, no meu segundo casamento, a gente morava em Minas, né? E aí mudamos para Campinas. Eu moro em Campinas. E com todos esses cursos e todos esses alunos, você já somou para ver quantos alunos você teve ao longo desses anos? São Mais de 34 anos hoje, de trabalho? 38 anos. 38 anos. Hoje 38 anos. Até hoje, 170 mil pessoas, mais ou menos. E sempre você dá cursos, porque você faz palestras, É, você faz meditação palestras. às 6 da manhã e às 8 da noite no Instagram? Às 6 da manhã é no Instagram e no YouTube. Tá? Às 20 horas é exclusivo para a minha comunidade, que é a comunidade Tadashi. Né? Uhum. Então, hoje, assim, Aí as 6 da pessoas se manhã. inscrevem nessa comunidade. Exato. Tá. Na comunidade Tadashi tem que se inscrever. Né? Então, às 20 horas é exclusivo só para a comunidade. Às 6 da manhã é no YouTube e no Instagram, aí gratuitamente. Aí, E aí eu tenho as palestras, os cursos, as vivências, né? Que aí são outros processos, assim, cada um com uma proposta, com um objetivo.
E você sente que as pessoas melhoraram, mudaram de vida a partir da meditação dos cursos? Muito, Você acha muito. que a meditação é a ferramenta que mais, eu não vou dizer modificar uma pessoa, porque não é isso que eu quero dizer, mas é no sentido da pessoa crescer, da pessoa evoluir? A Sim, meditação ajuda a evoluir? muito, 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 muito. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! E tem uma coisa bonita na meditação, né, o Leda? Não paga nada. Assim, paga um Wi-Fi, né? Paga um Wi-Fi, né? Não paga nada. Eu levo para onde eu quiser. Eu vou para a praia, eu levo. Eu vou para a montanha, eu levo. Vou para os Estados Unidos, eu levo. Ou seja, para qualquer lugar que eu for, eu levo a meditação. Então, é uma prática que eu posso fazer em bem qualquer lugar. democrática. Muito. E é o que eu falei. Se entrar no Google e listar assim, fundamentos científicos hoje da meditação, tem lá 3 milhões de itens que hoje está comprovado cientificamente, né? Tem um cardiologista que ele dá aula na minha pós-graduação. A tese dele de mestrado foi a saúde do coração através da meditação. Olha. Né? E os cardiologistas que na época, quando ele foi fazer o mestrado dele, começaram a tirar maior sarro da cara dele, porque falavam para ele assim, o cara vai ter um ataque cardíaco, você vai rezar com o cara, né? E aí ele falou, pode ser. O fato ele foi estudar, aprofundou nesse tema, e hoje você pega assim grandes hospitais, né? De grandes centros, Rio, São Paulo. Se você pegar grandes hospitais, você vai pegar lá, você vai ter um departamento de meditação, departamento de espiritualidade, Hoje, que vai falar hoje exatamente os isso. clínicos, os cardiologistas, os grandes médicos recomendam a meditação. Mas já debocharam muito dela mesmo. Tá doido. Né? E Já até hoje, ridicularizaram. tá? Até hoje menos, mas até hoje. Então, assim, o pessoal tira sarro, né? Até hoje. Então, é o que eu falei. Ok, cada um no seu tempo, eu não estou preocupado com isso, não. Mas, assim, é muita história bonita, sabe? Assim, de evolução, de transformação, de crescimento. É lindo. Então, assim, assim, enquanto Deus me permitir, eu tiver saúde, eu vou continuar fazendo. Sabe? Porque, assim, hoje eu tô acordado essa hora porque você convidou para fazer essa live. Mas, normalmente, assim, 9h30, 10 horas eu já estou dormindo. Agora, por quê? Porque eu acordo 15 para 5, aí eu medito até 15 para 6, sozinho, né? Aí lavo o rosto, escovo o dente, troco de roupa e desço para fazer a meditação das 6 horas da manhã no YouTube e no Instagram. Né? Mas eu medito Deus. 1 hora sozinho, de 15 para 5 até 15 para 6. Né? Olha, eu te agradeço muito essa sessão, eu adorei, eu era louca para conversar com você numa live, eu sigo você, tenho um carinho muito grande, uma admiração muito grande e gostei muito que você tenha aceito o meu convite. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos marcar outro, Vamos marcar sim, com certeza. Tá, e eu vou topar, eu vou começar a meditar sistematicamente para chegar nos 21 dias. Quero ver se eu consigo. Se às 6 horas da manhã for muito cedo para você, as meditações ficam gravadas no YouTube por 72 horas, né? Então, assim, faz em qualquer hora do dia, um horário melhor para você,
entendeu? Às 6 horas da manhã, eu confesso que isso é muito cedo para mim. Menos quando minha neta está aqui, porque eu acordo às 6 para assistir o Fica café com da ela. manhã dela para ela ir para o É, colégio. Mas não é sempre que ela está aqui em casa. é. No dia que Então, ela está assim, aqui, eu acordo. Mas faz no senão eu durmo horário mesmo. mais adequado para Eu você, vou, não 6 horas da manhã, sabe? Assim, é eu vou fazer. adequar a sua realidade, né? Então, meio-dia, 10 horas da manhã, 10 qualquer horas está horário, ótimo. né? Tá bom. Muito Foi obrigada um também. prazer, viu, Lino? Foi um prazer enorme. Um grande abraço. Gratidão. Tchau. Beijo, beijo, Gratidão, com tchau, certeza. Tchau. beijo. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.